Que o preço das ações sobem e descem, a gente já sabe. Mas será que existe uma forma de saber a velocidade desses movimentos? Existe, com um indicador chamado Momentum. E é dele que eu vou falar agora no Coringa Econômico. O Momentum é um dos indicadores mais utilizados na análise gráfica moderna. E ele representa a velocidade das variações de preços naquele momento. Então, quanto mais rápido os preços subirem, maior será a escala do indicador. Quanto mais rápido os preços caírem, menor será a escala do momento. Eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Imagina que seu ativo é uma pedra e o início do movimento de alta é quando lançamos essa pedra para cima. No começo do movimento, a velocidade é máxima, ou seja, o indicador Momentum está apontando bem forte para cima. Mas os preços começam a se estabilizar, então o Momentum faria aquela curva, parando. E de repente, os preços começam a cair, ganhando velocidade na queda, como a pedra. Então o indicador Momentum segue esse movimento. E isso tudo é feito calculando-se a diferença entre os fechamentos atuais e a média de preços dos fechamentos anteriores. Mas aí você deve estar se perguntando, como eu vejo tudo isso no gráfico? Quando você insere esse indicador no seu gráfico Weibo, você vai ver duas linhas que se movimentam em torno de um eixo horizontal, que é o zero. A primeira linha representa o Momentum para um espaço de tempo mais curto, normalmente 5 períodos, e você vai perceber que ela oscila com mais velocidade. A segunda linha mostra um Momentum mais longo, normalmente 9 períodos, por isso ela se movimenta de forma mais suave. Agora, com essas duas linhas, a gente consegue comparar a velocidade de alta ou de baixa da nossa ação em dois períodos de tempo diferentes. Mas aí você deve estar se perguntando, afinal, como eu uso esse indicador para saber quando comprar ou vender uma ação? Na verdade, existem algumas estratégias. A primeira diz que tudo depende do cruzamento com o eixo zero. Se, por exemplo, as linhas Momentum cruzarem o eixo zero para cima, teríamos uma indicação de alta. Mas se, ao contrário, as linhas cruzarem o eixo zero para baixo, teríamos um sinal de queda naquelas ações. Dá uma olhada nesse exemplo da Vale que vai ficar muito fácil de entender. No início de agosto de 2012, essas ações estavam em uma leve tendência de alta, até que o indicador Momentum cruzou o eixo zero para baixo. E segundo nossa estratégia, esse era um sinal de queda para as ações. Quem vendeu assim que as duas linhas do Momentum cruzaram o nível zero para baixo, viu as cotações caírem 12% em 15 dias. Mas no início de setembro desse mesmo ano, as linhas do Momentum cruzaram o nível zero para cima. Então, de acordo com nossa estratégia, a indicação era de compra, porque o movimento de alta deveria estar começando. E o Momentum estava certo, porque após esse cruzamento do eixo zero para cima, as ações subiram 8,5% em uma semana. E uma dica que vale a pena prestar atenção. Tá vendo como a linha Momentum de 5 períodos cruza a de 9 para cima e para baixo? Isso acontece porque o Momentum de 5 períodos responde mais rápido às oscilações de mercado. E nós vamos usar isso para complementar nossa estratégia do cruzamento do eixo zero. O pensamento é o seguinte: quando as linhas cruzarem para cima ou para baixo, temos um alerta para ficar de olho, porque um novo movimento pode estar começando. Mas só vamos realmente ter uma indicação de alta ou de baixa quando as duas linhas cruzarem o eixo zero para cima, como nesse nosso exemplo da Vale. A segunda estratégia é utilizar o Momentum para prever mudanças de movimento. Nesse caso, nós vamos analisar o indicador como se ele fosse um ativo, desenhando linhas de tendência. E caso essas linhas sejam rompidas, o mesmo deve acontecer com aquela ação. Essa estratégia é muito eficiente, porque normalmente o Momentum muda de direção antes do ativo, como nesse exemplo da Petrobras. Entre agosto de 2011 e fevereiro de 2012, essas ações estavam em uma tendência de alta e o indicador Momentum apresentava um comportamento parecido, tanto que conseguimos traçar uma linha de tendência de alta
no indicador. Mas em fevereiro de 2012, a linha de tendência de alta formada no indicador Momentum foi quebrada para baixo. Isso era um sinal de que aquela tendência de alta nas ações da Petrobras também deveria estar acabando. E o indicador estava certo, porque no começo de abril as ações começaram a despencar, caindo praticamente 25% em 2 meses. E no rompimento de uma linha de tendência de baixa, o raciocínio é parecido. Se o indicador Momentum romper para cima uma linha de tendência, o mesmo deve acontecer com a ação. Esse tipo de linha de tendência é mais fácil de ser encontrada em gráficos semanais ou mensais de um prazo mais longo, mas você também consegue usá-las nos gráficos diários ou intradiários da ação ou do mercado que você está analisando. E por último, a estratégia de procurar pontos de sobrecompra ou sobrevenda para o momento. Nesse caso, vamos procurar níveis onde o indicador mostra que os movimentos de alta ou de baixa já estão fora de um padrão normal. A jogada é que vamos achar sozinhos os níveis em que o momento estava acima ou abaixo da média e que precederam mudanças de tendência, como nesse caso da Companhia Siderúrgica Nacional. Olhando o gráfico expandido dessa ação, conseguimos achar vários pontos em que o momento chegou a níveis muito baixos e que logo em seguida as cotações voltaram a subir. Também encontramos patamares em que o momento subiu a níveis muito altos e logo em seguida os preços caíram. Então, o que fazemos é desenhar duas linhas horizontais que cortem esses níveis para ter uma indicação onde as ações estariam sobrecompradas ou sobrevendidas. E sempre que o indicador chegar perto desses níveis, teríamos um sinal de que uma reversão de tendência pode estar a caminho. E um detalhe importante, para essa última estratégia de pontos de sobrecompra ou sobrevenda, precisamos ter muito cuidado, porque caso esses níveis sejam rompidos, novos patamares devem ser encontrados. Mas não esquece que independente da estratégia que você preferir, é sempre importante confirmar as indicações do momento com outros indicadores. Por exemplo, o estocástico e o MACD, que funcionam muito bem em conjunto com essa ferramenta. Então, galera, vocês entenderam que o Momentum é uma ferramenta que mede a velocidade dos movimentos. Nós podemos usar a estratégia do cruzamento do eixo zero ou desenhar linhas de tendências no indicador ou mesmo encontrar pontos de sobrecompra ou sobrevenda. Mas não esquece de confirmar essas estratégias com outros indicadores. Eu sou Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!